São Pois. situações O que... que é que faz com que em Lisboa e em grande parte do país tivesse sol e muito calor e concretamente naquela zona específica durante 10 minutos tenha sido aquela chuva torrencial de pedras de granizo? Foi calor na mesma. A questão é, as condições de temperatura eram muito semelhantes. As máximas muito perto de 30 graus ou até ligeiramente superiores. A questão é que, com o passar do dia, o avançar do dia, aquele aquecimento daquele ar sobre aquela superfície, não é? O solo aquece o ar por condução. E esse aquecimento contínuo que durou todo o dia fez com que essas massas de ar acabassem por ser forçadas a subir. E esse tipo de condições que estavam muito propícias a formar nebulosidade, principalmente nebulosidade de grande desenvolvimento vertical, é que originou as chamadas nuvens cumulonimbus, que originam trovoada e originam granizo. Só que houve Com condições... nuvens a atingir 16 km de altitude, bem acima Pois. da altitude de voo dos aviões. É que A informação de radar, a informação de radar deu-nos altitudes máximas de até 16 km. Portanto, é bastante significativo. agora é claro, nem que houvesse muito mais energia também era impossível elas passarem dos 16 km de altura, porque chega uma altura em que a temperatura na atmosfera, a partir da tropopausa, não continua a descer com a altitude. A partir daquele momento ela começa a subir. Portanto, o ar não consegue subir mais do que aquilo, começam a espreiar. E é nessas alturas que nós vemos estas nuvens de trovoada, os seus topos muito espreiados. É precisamente nessa faixa em que não é possível que a nuvem continue a crescer. A sua verticalidade termina ali. O granizo, lá está, aquilo é proveniente de altitudes muito superiores, em que a temperatura do ar é muitíssimo mais baixa. Estamos a falar de topos em que estão a 50, 60 graus negativos. E a haver uma queda de granizo daquelas dimensões, a temperatura é tão baixa que não é o suficiente para que elas se derretam completamente pelo caminho. Logicamente que chegam E cá o granizo, muito mais pequenas, bom, não é? Mas a questão do motivo para elas se terem formado na região norte e centro, pronto, tem muito a ver também com a existência de montanhas ali. Aquelas montanhas facilitam a ascensão das massas de ar. Por exemplo, nós no Alentejo não temos tantas montanhas, ou melhor, quer dizer, não há mesmo, é uma zona de planície. O que acontece muitas vezes no Alentejo é que não se formam tão frequentemente essas trovoadas, mas também quando se formam podem ser mais intensas, porque como não há montanhas que sirvam, as montanhas acabam por servir quase como um mecanismo de libertação. Aquilo chega a um certo ponto em que as montanhas favorecem o desenvolvimento das nuvens. Sem montanhas fica ali a acumular o calor e a energia, fica a acumular, e quando explodem as trovoadas são muito mais fortes. E não é só montanhas, também ontem, o que nós tínhamos ontem era uma depressão em altitude que afetou com mais as condições, gerou condições mais favoráveis à ocorrência dessas trovoadas no norte e centro. Essas depressões em altitude aumentam, são compostas por ar mais frio e que aumentam a diferença de temperatura entre a superfície e os níveis altos, e isso faz com que as nuvens cresçam. pois, exatamente, esse é um fator, o ar muito mais alto, muito mais frio em altitude. Há muito mais discrepância entre a temperatura de superfície e a temperatura de altitude. Era aí que queria chegar. E depois a formação daquele granizo. Aquele granizo forma-se, e aquele granizo que nós também tivemos pessoal aí a mandar-nos fotografias com granizos, granizo maior do que bolas de golfe. Muitas vezes esse granizo está associado a movimentos verticais muito intensos dentro das nuvens, ou seja, as massas de ar sobem com muita força, digamos assim, muita velocidade, e a chuva digamos, a chuva em vez de cair para o solo, fica ali na corrente ascendente, fica ali a subir e a descer em turbilhão, e à medida que essas partículas vão subindo e descendo, como as temperaturas são muito baixas, vão congelando e vão se juntando umas às outras e formam esses pedaços de granizo de grande dimensão. Sim, vão aumentando a sua dimensão, vão aumentando a sua dimensão, vão se juntando e acabam por crescer nesse tipo, porque é preciso também, é preciso realçar que os movimentos verticais nestas nuvens são de uma violência extrema, chegam a ter até velocidades em torno de 200 km por hora. Poxa! Portanto, são alterações bruscas
de condição, que a nível de altitude e de temperatura, que proporcionam também estes granizos de grandes dimensões, que já é considerado Saraiva a partir de 5 milímetros, mas houve registros de 30 milímetros, por exemplo, 30, 35 milímetros, o que não é tão comum assim. É muito comum haver queda de granizo neste tipo de condições, situações de calor durante a tarde, que fazem com que esta nebulosidade cresça muito verticalmente, mas a um ponto de granizo destas dimensões não é assim tão vulgar. Sim, mas nós temos formas de prever também o tamanho do granizo. Nós temos formas de prever o tamanho do granizo que vai cair. O tamanho do granizo, quer dizer, pronto, como o Daniel estava a falar, há a distinção entre granizo e Saraiva, mas para tornar a discussão mais simples é tudo granizo. Vamos a falar de granizo de grandes dimensões. Nos Estados Unidos eles utilizam o termo granizo de grandes dimensões e nós podemos também utilizar o termo granizo de grandes dimensões. É o large hail, o famoso large hail. Pronto, sim, é o large hail. E nós temos forma de prever o tamanho do granizo a partir de uma série de fórmulas que existem e que basicamente têm a ver com os gradientes de temperatura entre a superfície e a altitude. Consegue-se ter uma ideia do tamanho de granizo expectável durante a ocorrência dessas trovoadas. Mas quer dizer, apesar de tudo, são sempre situações, como é que eu ia te explicar, é difícil de prever a ocorrência dos aguaceiros. Nós temos uma ideia de que, caso ocorram, há condições para termos granizo até determinado tamanho. E portanto, a partir daí nós lançamos depois os nossos avisos e as nossas previsões a partir dessas informações. As áreas em que estas ocorrências foram previstas acabaram por se verificar que eram verdadeiras, era realmente ali que ia ocorrer. Agora, se é um pouco mais a oeste ou a este, não é possível adivinhar isso, não é? Porque pode haver condições específicas para ocorrer um pouco mais a oeste, ou um pouco mais cedo, ou um pouco mais tarde. A questão é que mais uma vez acabamos por ver nas entrevistas, quer à população, quer aos autarcas, é a grande surpresa. Não estavam à espera, não é? Não estavam nada à espera, nunca acontece, nunca viram nada assim na vida, nos nossos 60 anos de vida. E depois é aquela situação de que estava um dia tão quente e de repente está muito frio, não é? Portanto, sabes, para as pessoas é um fenómeno, para as pessoas, para vocês é perfeitamente normal, porque... Sim, mas falamos de agricultores, não é? Agricultores experientes, a vida deles é realmente repleta de... bem, mas para eles é estranho, para eles é um fenómeno, algo de facto que se calhar nunca viram. Para vocês é uma coisa banal, não é? Não, mesmo para eles são pessoas já muito experientes. Agora, a questão aqui é a tal explicação que já foi comum àquilo que tínhamos falado há cerca de uma semana, a propósito de Almeirim, é a tal brusca descida de temperatura. Estamos a falar de rajadas de vento, mais uma vez, associadas a situações de downbursts e semelhantes, em que o ar é proveniente de altitudes muito, muito elevadas e, portanto, acaba por vir muito mais frio. O próprio aguaceiro arrasta ar muito frio da altitude. Maiores altitudes. Não é só arrastar ar, também há ali processos físicos de arrefecimento evaporativo. E por evaporação, claro, há perdas de energia por evaporação. Mas lá está, nem é só isso, é mesmo a questão de que tudo isto justifica aquelas descidas de temperatura de 10 graus logo após os aguaceiros, que é aquele típico discurso que nós vemos, que estava um lindo dia de verão e de repente fez-se inverno. Não é só por ter chovido ou por ter caído o granizo, é mesmo a descida de temperatura. Aqui é muito, muito brusca, em muito poucos minutos é o suficiente para cair em 10 graus. Eu gostava de introduzir outro assunto. Gostava que vocês me explicassem qual será a probabilidade de facto, na praia, com calor, nos dias de verão na praia, haver contágios da Covid. Na praia? Sim. Um dia de verão na praia... Sim, eu estou a dizer isto pelas regras que estão a ser introduzidas nas praias portuguesas, do distanciamento social, dos 3 metros entre os chapéus de sol, por causa disto tudo. Eu não quero estar a arriscar, estar aqui a dizer coisas. Sim, mas pelo é assim, não. Lido, eu estou a falar sim, do ponto de vista, pronto, como daquilo que nós sabemos, que
que vem da parte do ramo da medicina, porque a malta da investigação, os virologistas e os epidemiologistas, pronto, do ramo das ciências médicas é que nos vão dar essa informação, e essa informação, depois nós trabalhamos em cima dessa informação, porque nós não estamos aqui a inventar números, né? Mas sim, claro. daquilo que sabemos do ramo médico, as temperaturas altas são muito prejudiciais à sustentação do vírus como entidade. Do vírus morre, passado pouco tempo exposto a calor. E exposto a radiação ultravioleta também. Exposto a radiação ultravioleta também. E as partículas no ar. Portanto, em princípio, qualquer atividade ao ar livre, é mais segura do que estar num sítio não é em casa, mas é num sítio fechado, com muita gente. Num local público fechado, sim. Portanto, a praia supostamente será um sítio seguro. Agora, é um sítio seguro em comparação a outros. Sim, claro. Não quer dizer que não haja contágio nas praias. Claro. É um sítio seguro em comparação, por exemplo, a um supermercado, a um centro comercial. A um ginásio, mas quer dizer, se nós tivermos o azar de haver alguém que espirra diretamente para cima do outro, que está na praia, que por acaso pode ter o Covid, e pronto, isso aí... Por isso é que, por exemplo, nos países tropicais também existe Covid. Agora no Brasil está a ser um problema gravíssimo. Porquê? Porque, pronto, para já as pessoas não estão sempre expostas à radiação, não estão sempre na rua, né? Depois até há outra questão aqui, que é as pessoas muitas vezes vão para a praia e não vão na altura de maior radiação solar, vão numa altura em que o sol já está um bocadinho mais fraco, porque nem sequer é bom para nós estarmos a levar com... Pronto, portanto, é assim, nas praias, se nós formos ver isto de um ponto de vista de comparar localizações, as praias deverão ser, qualquer lugar ao ar livre deverá ser melhor do que estar num supermercado, ou num restaurante, ou num bar, ou numa discoteca. Isso está provado, exatamente, que é nos sítios fechados, com grande concentração de pessoas, onde de facto a taxa de contágio é muito mais elevada do que nos locais ao ar livre. Agora, e depois o ar livre tem também... o aspecto positivo da exposição ao solar. Quando estamos ao ar livre, o aspecto positivo da exposição solar é a produção de vitamina D, e a produção de vitamina D está associada a um aumento da capacidade imunitária do organismo. Portanto, há ali também esse fator é positivo. Em todo o caso, é assim, avaliar se essas regras da DGS vão ou não funcionar, nós não podemos avaliar isso agora. E até porque são coisas que depois temos que ver o que é que vai acontecer em termos de resultado final, não é? Pois, porque é um vírus novo e não está estudado, portanto só no final deste verão é que podemos avaliar, não é? Estas medidas são tomadas na medida daquilo que é possível tomar, tendo em conta aquilo que se sabe neste momento. Claro. Mas aquilo que eu também gostava de acrescentar é o seguinte, com toda e a maior cautela, não é? Porque não sou epidemiologista, nem médico, nem nada que se pareça, e tentando não ir por caminhos um pouco pantanosos com as afirmações, mas há um fator também que é preciso não desprezar, que é a existência ou não de vento e a direção do vento. Em alguns casos até acaba por ser positivo, porque pode até dispersar essas partículas e esses aerossóis e acaba por não haver tanto contágio. Agora tudo depende também da direção que ele venha. Se alguém espirrar, todos nós sabemos que o espirro acaba por projetar gotículas a bem mais do que os 2 metros. Há registros até de 5, 6 metros até. Agora tudo depende da direção do vento, da intensidade do vento. Não é impossível que alguém talvez a 7 ou 8 metros acabe por ser afetado. Como também é possível que estar a 1 metro, não é? Se a direção do vento for oposta à minha posição, até pode ser que eu não chegue a ser atingido por nenhuma gotícula. Portanto, o vento é mais um elemento a ter em conta. Agora a questão é que... mas o vento é uma coisa muito... O vento é uma coisa muito... O vento quer dizer, nós... Mas tem em relação a outra pessoa que esteja ao nosso lado, sim, está bem, mas... Agora o que é certo é que sendo um espaço aberto... Por exemplo, se tiver muito vento, repara... em comum para tocar, não havendo nada que se partilhe, como é o caso dos espaços interiores. Estamos a falar, por exemplo, de um corrimão, ou de vários objetos em que muita gente toca durante vários minutos, centenas de pessoas tocam no mesmo objeto, isso na praia não é verificado, a não ser, por exemplo, num corrimão de acesso à praia, não é?
Sim. Mas na maioria do dia em que a pessoa lá está no areal não há mais nada, até porque a própria areia recebe muita radiação solar, portanto não Sim. está fora de questão. Só nesse aspecto, claro. Só nesse aspecto. Sim, estavas a falar do vento, eu só não sei, é assim, também não, tens aqui uma questão que tem a ver com o vento, se tiver muito vento pode ajudar a dispersar, Para isto o pode bem e ser para o bom e mal. pode ser mau, Para ou o bem seja, e para podes o não ter mal, foi muita exatamente o concentração que foi dito. podes não ter muita concentração desses aerossóis num determinado ponto, mas se houver uma dispersão maior, podes também, quer dizer, isto, há sempre aqui é complexo, né? Sim, mas Se foi o houver que muito vento, pode chegar não mais é rapidamente a possível outra pessoa que afirmar. esteja noutro sítio, mas isso, eu acho que não é Claro. essa a questão. Não é essa a questão. O que se Eu diz acho é que não é que essa a pronto, questão. é sempre mais um fator a ter em conta. E é lógico que os espaços interiores têm uma coisa que ninguém consegue controlar, que é humanamente impossível estar a limpar todas as superfícies Claro. constantemente. Por Onde mais cada que um haja toca. limpezas e haja muito rigor a desinfetar as superfícies, entre uma desinfecção e outra já centenas de pessoas tocaram na mesma Claro. superfície e já tossiram para cima, portanto Claro. é muito difícil controlar espaços interiores. Ainda há dias houve alguém que falou do caso dos ginásios, que seriam à partida muito mais perigosos do que até os supermercados. Porque há a partilha de objetos com muita frequência. E não há o mesmo controle que há, por exemplo, num hipermercado, em que não é mandatório uma pessoa estar a mexer em todos os objetos antes de os comprar, não é? As medidas que estão a ser tomadas agora são medidas de redução da probabilidade de contágio, não são medidas de acabar com, vamos acabar, Claro. não é, é impossível nós Claro, acabarmos, logicamente, claro que sim, claro que sim. são apenas reduzir a probabilidade. Claro. E pronto, e logicamente que isto também vai sendo acompanhado, porque nós estamos a ver os resultados sempre com um atraso em média de 5 a 10 dias, não é? Sim, Só daqui a claro. 5 dias é que nós Claro. vemos o resultado do Por comportamento. causa do período de incubação. Sim. Portanto, lá está, acaba por ser acompanhado constantemente. Pelos vistos hoje já foram revistos os números em baixa, já não é tão mau sinal como nos últimos dias. Bem, vocês por acaso viram o filme Contacto? Contacto ou contágio? O Contágio, sim. De 2013, vi há um mês. Sim. E é impressionante, não é? É muito semelhante, sim, à realidade atual, sim. Mas sabes que é semelhante à realidade atual e é semelhante à gripe das aves, que aconteceu em 2008. 8. Foi há uns anos, foi. Também H1N1. foi do animal, passou para um humano, mas este é Mas este espetacular. partilha muito mais informação idêntica, porque também foi um morcego comido por um porco, que é a parte final, é desvendado o chefe de cozinha que contagiou a Exatamente. tal rapariga que acabou por morrer, tinha andado a confeccionar o porco que tinha comido o morcego. Portanto, e Exatamente. como se diz que à partida foi o morcego, Ou um pangolim, como agora já se diz sim, que pode ter sido. só que lá está, é um problema clássico de lá, é a falta de higiene na conservação dos animais e dos alimentos, e é o que se verifica também no filme, é isso. É tudo amontoado, são mercados com animais mortos amontoados, a escorrer sangue por cima de animais vivos. Portanto, tudo isso também leva a muito mais propagação de doenças. Claro. Mas o Mas filme sabes realmente que tem muita coisa de impressionante, tem muita coisa de é, semelhante. Claro, logicamente que eles não podiam usar o nome verdadeiro da doença, mesmo que eles soubessem. ainda nem ela tinha aparecido, não é? Claro, não tinha aparecido, mas eu digo acho que há uma regra qualquer para a numeração das estirpes. E eles não Sim, puderam utilizar a correta. Inventaram uma, que eu já nem sei ao sim, certo qual é que era. Mas tudo o resto era muito parecido. A maneira do isolamento social, a maneira de utilizar todo o tipo de instrumentos, os procedimentos médicos, as análises estatísticas com os casos a subir dia para dia e o isolamento das cidades uma por uma, aquilo era realmente muito, muito idêntico. tens que ver, Francisco, tens que ver. Gostei de ver o Mas filme. tu sabes que ela, a Gwyneth Paltrow, que a protagonista, ela, quando começou esta pandemia, ela teve que viajar de avião e ela meteu uma máscara
e depois dizia, vocês não compreendem, mas eu já passei por isto, eu sei como é que isto tudo aconteceu. Estava a referir-se à personagem dela no filme. Só para se basear naquilo que fez no filme, pois, exatamente. Sim. Porque eu vi esse filme há cerca de um mês e esse filme tornou-se muito mais famoso com tudo isto. Claro que sim. Porque havia muita gente que não conhecia, eu incluído, e por curiosidade fui vê-lo e fiquei muito impressionado. Havia muita coisa. Toda a gente fica. Até mesmo as desconfianças em relação aos mais altos cargos da Organização Mundial de Saúde, aos governos dos próprios países, o olhar de desconfiança que as pessoas têm umas com as outras, que os chefes de Estado, é tal e qual aquilo que nós vivemos hoje, os países a acusarem-se uns aos outros, os Estados Unidos acusam a China e vice-versa, e acusam o diretor-geral de saúde de cada país e a Organização Mundial de Saúde, é tal e qual aquilo que nós vemos hoje. E foi aquilo que também nós vimos no filme. Pessoas a acusarem-se mutuamente de corrupção. O que é que vocês acham sobre a guerra e a teimosia do Trump em dizer que foi um vírus fabricado no laboratório do AME? Chico? Pois, não há dados para a gente responder. É assim, segundo o que há, o que saiu cá para fora de estudos científicos sobre a origem genética do vírus e eles fazem basicamente, o que eles fazem é fazem a sequenciação genética do vírus, comparam com as outras estirpes anteriores e procuram diferenças. Exatamente. E depois existe uma genealogia dos vírus, uma genealogia em que nós sabemos mais ou menos a relação entre cada estirpe em relação entre si, e dá para perceber as semelhanças e se vêm do mesmo tronco comum ou não, e se pronto. Segundo aquilo que se sabe da origem do vírus, não há nada de muito concreto que faça crer que o vírus foi criado, só que não é totalmente impossível, porque já se sabe que no desenvolvimento das ciências associadas à manipulação genética, nós já hoje em dia já conseguimos fazer várias coisas. Quer dizer, nós podemos, o que existe em termos de conhecimento neste momento, que aponta para que aquilo tenha surgido naturalmente. Há pessoas que dizem, mas se calhar foi manipulado. Pronto, aí estamos num campo em que lá está, é aquilo que eu ia dizer. Não vale a pena comentar, quer dizer, as pessoas dizem, ok, sim, se calhar foi. Pronto, a partir daí já chegamos a um ponto em que é uma conversa que é uma conversa especulativa, Claro. Como é uma conversa especulativa não vale muito a pena estar, quer dizer, pronto, pode, ok, pronto, e está bem. Olha, eu outro dia estava a ouvir uma entrevista a uma investigadora norte-americana, lá de um laboratório norte-americano, em que ela estava a explicar o que tu acabaste de dizer, de facto, da familiaridade do genoma do vírus, e estava a explicar outra coisa. Normalmente, quando é um vírus fabricado, o próprio ADN do vírus tem códigos, porque como é fabricado, as peças dentro do ADN têm códigos, e que este não tem código nenhum, ou seja, tem toda a semelhança com os mas antigos. tudo indica que tenha sido uma coisa natural. Sim. Tudo indica que tenha sido uma coisa natural. E como o Daniel estava a explicar, o que acontece nestes vírus, em ambientes em que há animais todos à mistura, digamos assim, e que está tudo... Quer dizer, o processo de replicação de um vírus é um processo aleatório. E um vírus que está num animal qualquer, e esse animal está em contacto com outros tantos animais ao mesmo tempo, num espaço fechado, se houver uma replicação completamente aleatória que permita com que esse vírus vá para outro e desse outro vá para outro, com o passar do tempo, isto são coisas que acontecem à escala de alguns anos, eventualmente alguns meses, quando esses processos no fundo são processos naturais
tem origem humana, porque fomos nós que artificialmente pusemos os bichos todos uns em cima dos outros e fizemos, pronto, isso tem uma componente humana, e mesmo quando a gente fala noutro tipo de doenças, por exemplo, se a gente estamos a falar, por exemplo, da expansão de doenças, agora é um tema na parte da climatologia que tem a ver com a expansão das doenças tropicais para norte. Quer dizer, as doenças vêm para norte, nós não andamos a transportar as doenças literalmente para norte, mas estamos a criar condições para que elas venham. À medida que o clima nas latitudes altas se torna mais quente. E nesta história do vírus é a mesma coisa, quer dizer, estamos a proporcionar um ambiente em que o vírus tem mais capacidade para se replicar e para entrar em processos de mutação que depois o permitem com que ele Aqui as condições nem foram climáticas. Foi mesmo de artificial. Não, no caso desses vírus não tem nada a ver com o clima, mas há outros, mas tem a ver com a influência humana no ambiente. A influência humana no ambiente, ao gerar uma alteração. Agora, o que já tem sido dito e que faz parte dessa especulação toda, e não deixa de ser interessante nessas guerras políticas entre os países, apesar de tudo, e não querendo entrar nessa especulação de dizer que foi criado ou não em laboratório, uma coisa é certa. Os líderes mundiais acusam-se muito e acusam muito a China de, à partida, lá está, temos que utilizar sempre muitas vezes o alegadamente, terem encoberto esta situação até demasiado tarde. Porque à partida também houve registro de se ter verificado vários casos de contágio bem antes do 31 de dezembro. E só a 31 de dezembro, quando a situação estava completamente fora de controle, é que resolveram vazar a informação. E sim, entretanto andou-se a viajar pelo mundo inteiro, sim. Se isso for verdade, realmente merecem ser responsabilizados. Mais do que isso também não podemos dizer, não é? Não podemos dizer se foi criado ou não. Agora, o que faz parte desta especulação toda... Houve comportamento negligente, isso é justamente o facto de ter havido laboratórios que trabalhavam em parceria, salvo erro, eram americanos com laboratórios chineses, e alguns deles eram especificamente o laboratório de virologia, que era em Wuhan, e tudo isto também alimenta isso. Toda essa narrativa de acusar, de dizer que foi ali que começou e que foi propositado, se é verdade ou não, ninguém pode dizer, muito menos nós, não é assim do assunto, não é? Mas o que é certo é que... A maior probabilidade é que tenha surgido de forma natural. Só que depois houve também todo aquilo que estás a dizer, houve negligência, houve uma série de esconder a informação que logicamente levou a ser descontrolado. Esconder só outras coisas más e só perpetuou o problema e ao contrário daquilo que pensavam certamente que ia acontecer, que era acabar por ali, foi permitir que houvesse muita gente a viajar pelo mundo, a espalhar um vírus que à partida podia ter sido contido muito mais cedo. E se isso for verdade, realmente, aí sim, aí merecem ser responsabilizados. A verdade é que hoje em dia, qualquer vírus, qualquer epidemia virológica que surja, pode ser bioterrorismo. O desenvolvimento tecnológico que existe faz com que, de facto, os laboratórios de alto nível tenham capacidade de criar vírus. E têm essa capacidade de longe, logicamente. Agora, nós, hoje em dia, apesar dos avanços da medicina, nós temos... Não quer dizer que tenha sido este o caso, mas há essas capacidades. Claro que existem. Sim, existem essas capacidades. Mas, apesar mas não podemos estar... É assim, eu acho que não faz sentido estar agora a dizer que... Claro que não. Tudo o que existe em termos científicos de estudo do vírus não aponta para que ele tenha sido gerado automaticamente. Exatamente, não aponta, não, senhor. Exatamente. Sim, e tem que haver cautela também a lançar essas afirmações, porque... Claro, não gera-se o pânico. Não se pode fazer isso de ânimo leve. Agora, o que é certo é que, apesar de tudo, e apesar dos avanços da medicina permitirem que se detecte tudo muito mais cedo, que se consiga tratar doenças que nunca antes se conseguiam tratar, antigamente as pessoas morriam de uma simples gripe, e hoje já não é assim. Exatamente. Mas também temos coisas que vão completamente contra nós, que é o facto de haver tanta facilidade em viajar pelo mundo. E isso também permitiu que se espalhasse um vírus com uma rapidez que em condições naturais se calhar levaria 3 ou 4 ou 5 anos a espalhar. E em poucas semanas... Sabem agora, sabem o que é que me impressiona agora? É não haver distanciamento social nos aviões. Os aviões poderem ter todos os lugares ocupados. Pois, mas o problema no distanciamento social dos aviões não é propriamente nos aviões, é nas entradas, nos check-ins, porque no próprio avião houve alguém que disse, e um próprio virologista e outro epidemiologista disse que era verdade, é que os filtros e o ar-condicionado, desde que não esteja a funcionar em recirculação, acaba por captar
todos aqueles aerossóis e todas as gotículas acabam por ser filtradas. Ao contrário do que aconteceria em recirculação, mas o ar-condicionado no avião não funciona em recirculação, funciona, acho que até por filtros independentes, cada corredor tem o seu filtro, ou cada lugar tem o seu filtro, é uma situação assim idêntica, portanto acaba por não ser tão propício haver contágio dentro do avião, por muito próximas que as pessoas estejam, a não ser que estejam a olhar umas para as outras e tirar as máscaras e viradas umas de frente para as outras, porque o principal risco está na entrada do avião, porque não estão sujeitas a nenhuma filtragem, não é? Entram todas muito próximas umas das outras. Isto foi explicado, não sei até que ponto é ou não verdade, mas o que é certo é que já houve várias pessoas a defendê-lo e alguns deles eram virologistas. Pronto, ok, vamos ver. No entanto, claro, logicamente, que não impede que se alguém fizer algo que eu já vi fazer, que é tirar a máscara para espirrar, já vi fazer, lamentavelmente já vi fazer, logicamente que ninguém está a salvo, ali num raio de 2, 3 metros não está a salvo. Claro. Eu vi isto no transporte público. Das doenças estarem a caminhar para norte, isso é muito interessante. As doenças, devido às condições climáticas, meteorológicas, potenciam e muito, sim. Isso é muito interessante. Estamos a criar condições para que elas se desenvolvam mais para norte. Qualquer alteração qualquer alteração que nós impomos ao ambiente natural é sempre um potencial foco de descontrolo, quer dizer, nós não sabemos exatamente o que é que vai acontecer por cada medida que nós, por cada coisa, por cada atividade ou cada atitude que nós tomamos, não conseguimos ter uma ideia determinista e exata do que é que vai acontecer em resposta a isso, é difícil. Portanto, por cada vez que nós estamos a alterar, nós estamos a potenciar o aquecimento global, ou estamos a desviar um rio, ou estamos a pôr agricultura num determinado local, ou por cada coisa que nós fazemos, a natureza responde a esse estímulo e depois o que pode acontecer pode nos prejudicar a nós em resposta, pode não acontecer nada de especial, depende daquilo que é feito. Portanto, todas as vezes que nós estamos a alterar o ambiente, estamos a criar algo que pode ser problemático, e o que importa aqui é, sendo que existe já tanto conhecimento técnico-científico, o ideal seria, cada vez que nós tomamos uma medida, essa ser apoiada em evidências bem estudadas e bem clarificadas, e haver uma noção exata, ou o mais exata possível, daquilo que são os potenciais riscos. Por isso é que nós temos hoje em dia, por exemplo, a gestão ambiental, é uma área que está em crescimento, a gestão, o ordenamento do território, são áreas que estão em desenvolvimento, porque vê-se que é necessário, cada vez que nós tomamos uma atitude, ou se nós quisermos realmente fazer algo, tem que estar assente em conhecimento, não podemos simplesmente fazer porque sim. Não é óbvio.